Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de FreeCAD 1.0. Na aula de hoje, nós vamos começar a mostrar a ferramenta de montagem da bancada Assembly, que é a bancada de montagem padrão do nosso FreeCAD. Nas aulas anteriores, nós mostramos como fazer uma montagem utilizando multicorpos, ou simplesmente posicionando os corpos num determinado local da tela, que corresponderia à posição que ele tomaria no lugar da montagem. Nós falamos também que essa é uma maneira simples de realizar a montagem, porém as peças não têm relação de posição umas com as outras, de modo que quando você movimentar uma peça, as outras não seguirão aquela posição, uma vez que elas estão posicionadas globalmente. A bancada de posição Assembly, para utilizar, a gente precisa primeiro ter as peças. Nesse caso, eu coloquei as peças dentro de um grupo, que ela vai ser, renomeei como peças, e coloquei a peça da caixa, coloquei a peça da tampa e coloquei a peça do circuito, o mesmo que a gente utilizou nas aulas anteriores. Dentro desse único grupo, eu fiz isso para facilitar a nossa visualização da aula na tela. Bom, agora eu vou selecionar aqui a bancada Assembly e vou iniciar uma montagem Assembly clicando aqui no botão Create Assembly. O FreeCAD, até a versão 1.0, ele permite apenas uma instância de Assembly por arquivo. Bom, dentro desse objeto Assembly, você percebe que além da origem, ele tem também uma pasta chamada juntas. Nessas pastas chamadas juntas aqui, ou joints, ela vai armazenar as relações que as peças têm umas com as outras, de modo que se você necessitar editar alguma dessas relações, você pode acessá-las aqui dentro. Bom, agora eu vou adicionar as peças utilizando essa ferramenta, que é inserir componente. Clicando na ferramenta, eu vou poder ver todas as ferramentas que eu tenho dentro do meu arquivo ou dos arquivos que estiverem abertos naquele momento. No caso, aqui dentro da pasta peça, eu tenho três componentes. No caso, eu tenho a caixa, a tampa e a fechadura. Essa fechadura, por ser uma entidade de peça, ela contém várias subpeças, que é a placa de circuito com vários componentes que ela possui e que foi importada de outro CAD. Bom, então eu vou colocar primeiro a caixa propriamente dita. Clicando na caixa, ela é adicionada na tela e veja que surge uma pergunta aqui, querendo saber se você quer deixar essa caixa já ancorada. Eu vou responder que sim, porque a peça ancorada é a peça que fica fixa no meu plano de trabalho. Então as outras peças vão ser posicionadas em relação a essa posição fixa que essa primeira peça tem. Caso haja movimento, ela sempre vai acontecer nas peças que não estão ancoradas. Essa ancoragem é sinalizada pelo desenho desse cadeado vermelho aqui, tá? E ainda assim eu posso movimentá-la durante a colocação da peça no meu plano. Bom, eu posso proceder também com a colocação das outras peças, tá? Eu vou colocar uma fechadura, posso movê-la aqui temporariamente para uma posição mais conveniente, posso colocar a tampa. Caso eu precise de mais de uma peça, de mais de uma instância da peça, eu posso simplesmente adicioná-la quantas vezes eu quiser, eliminando a necessidade de fazer clone das peças que eu vou colocando no meu projeto. Uma vez que todas as peças que eu queira colocar, ou então as peças que eu vou inicialmente movimentar estejam colocadas, eu clico aqui no botão OK. Aqui eu posso movimentar ainda livremente todos os componentes, com exceção do meu componente que está ancorado, Mas o que eu quero mostrar nessa primeira aula é o posicionamento fixo. O posicionamento fixo é o posicionamento onde você posiciona de maneira não móvel um componente em relação ao outro. Você pode utilizar as arestas lineares ou circulares para posicionar um componente em relação ao outro. Por exemplo, eu vou colocar minha placa de circuito posicionada aqui na minha caixa, utilizando o posicionamento do círculo do parafuso.
Então, eu vou selecionar aqui a ferramenta criar uma junta fixa. Vou selecionar essa aresta do furo aqui desse parafuso. Cliquei na aresta, você vê que ele ficou um íconezinho aqui mostrando os eixos principais, sendo o azul o Z, o X o vermelho e o verde sendo o Y. Bom, agora eu vou clicar na posição que eu quero associar a esse ponto. No caso aqui eu vou associar a aresta desse furo, que é onde vai ficar o parafuso. Então esses dois círculos que eu criei, essas duas arestas vão ficar concêntricas. Ao clicar, ele veio para a posição e ficou concêntrico. Eu posso ajustar a posição de deslocamento em relação a uma peça a outra. No caso seria o deslocamento no eixo Z. Se essa peça fosse, por exemplo, 30 milímetros acima, ao digitar o valor, então essa aresta vai se afastar 30 milímetros dessa segunda aresta de cima. Tá? No nosso caso, na real, ele vai ficar encostado, então com distância zero. Aqui também eu posso fazer a rotação dessa peça, caso necessário. Eu posso digitar aqui, por exemplo, 90 graus. Então ela vai rotacionar em relação uma outra em 90 graus para que nossa peça, caso seja necessário, seja posicionado corretamente. Então aqui eu vou voltar para a posição 0. E se caso essa peça tivesse que ficar na posição invertida, ou seja, ao contrário, eu poderia clicar nesse pequeno botãozinho aqui no canto para inverter a posição. Então ela inverte a posição da segunda peça que eu cliquei, tá? No nosso caso ele já ficou na posição correta. Clico no botão OK e está feita. Uma vez feita essa junta fixa, eu já não consigo mais movimentar essa peça que eu adicionei na minha montagem. Agora eu vou adicionar a montagem da tampa, o posicionamento da tampa em relação à caixa. Para isso eu posso usar uma das arestas, tanto da caixa quanto da tampa. Eu vou clicar no posicionamento fixo, vou dar o zoom e vou usar essa aresta do canto aqui para posicionar. Perceba que quando eu aproximo o mouse da extremidade de uma reta, ele vai selecionar a ponta da reta. Se eu aproximar do centro, ele vai associar esse ponto de contato no centro ou então no final da reta. Da mesma maneira, se eu aproximar de um arco ou de um círculo, ele vai colocar o ponto de fixação no centro de curvatura desse arco ou do círculo. No caso aqui, eu quero posicionar aqui nessa aresta. Vou selecionar agora a aresta correspondente da tampa que eu quero que esteja fixada nessa posição. No caso seria a parte inferior dessa aresta aqui. Clicando nela, a minha peça vai se mover para aquela posição. Então, um ponto de fixação desses vai ficar sobreposto no outro. Da mesma maneira que na placa de circuito, eu tenho as opções de deslocamento, caso seja necessário. No caso aqui, 5 positivo, ele vai descer em relação a uma outra e menos 5 seria subindo. Isso vai depender do eixo de orientação das duas peças, tá? No meu caso aqui vai ser 0. E também tenho como fazer a rotação de um para o outro. No caso aqui, por exemplo, 60 graus, ele rotacionaria a tampa em relação à caixa. No meu caso aqui vai ser 0. E também, caso necessário, eu poderia inverter a posição da tampa. Clicando no botão, ele inverteria a posição da tampa, mantendo os meus pontos de fixação na mesma posição. Bom, uma vez feito isso, eu clico no botão OK e finalizo a minha montagem. Perceba que agora todas as peças elas estão associadas uma com a outra e não uma com o plano central do meu desenho. Caso eu queira modificar alguma dessas posições, eu posso clicar aqui dentro da pasta Joint e posso dar um duplo clique, em alguma dessas posições. Por exemplo, essa última aqui, se eu ativar a visibilidade, eu consigo ver de onde ela é, e se eu der um duplo clique, eu posso editar as posições. Bom, pessoal, por hoje é só. Nas próximas aulas, nós mostraremos mais recursos de posicionamento na bancada Assembly. Até a próxima!